essa atividade que eu fiz com vocês foi mais recreativa, né, do que as outras. As outras foi mais de esforço físico, tá? Professor, eu te mandei, né? Beleza? Oi. Professor, professor, Dá tempo ainda, hein? Oi, fala. eu mandei pro senhor já, né? Sim. Tá. Beleza? Tá faltando alguém? Professor, pode beber água? Vai rapidinho lá que eu só vou abrir aqui enquanto você bebe água e eu vou abrindo aqui a página, tá? Pode ser pelo WhatsApp? Mandar no privado? Pode sim. Tá? Porque assim, parece que a plataforma lá tá dando problema. Tem gente que não tá conseguindo mandar, entendeu? Aí você manda então. Ok? Deixa eu pegar aqui para compartilhar, tá? Tá abrindo aqui minha página, já vamos começar. Quem lembra o que nós falamos da semana passada? Handball. Handball. Isso aí. Ó, handball, eu gosto bastante de handball. Eu gosto de futsal, futebol, mas handball também eu gosto bastante, viu? Eu já joguei handball. Handball. Vocês jogaram no ano passado, não foi com o professor Jorge? Eu já joguei ano passado. Sim. Eu já joguei. Muito bom. Já fui em um monte de campeonato, só que a gente já ganhou bastante lá. Que bacana. Vamos lá. E handball assim, é um esporte bem bacana. Ele cansa bastante também, viu? Agora vamos falar um esporte que não tem nada a ver com handball, que ele é mais individual do que coletivo. Nossa, Leonardo, como que você consegue fazer isso na sua tela? Então, né? Vocês estão vendo? Conseguindo ver? Não, peraí. Não. Você fez isso? Me explica. Professor, olha o meu. Olha o meu. É hacker. Eu sei, o seu tá legal também. Eu falei, mas gente, como que vocês Deixa eu ver. conseguem fazer isso? Como que faz? Por causa que eu vou ali no vídeo e aperto naquela seta ali. Aí depois eu aperto naquele vídeo, depois aperto em vídeo, não sei o que. Aham. Ah, entendi. Ô, Bruno, Entendi. Agora sei. Beleza. É o virtual. A gente precisa do compartilhar no celular, o compartilhamento de tela pra gente colocar isso. Porque Entendi. então, celular. Legal. Gostei. Muito bom. Só que agora eu vou ter que compartilhar a apostila, né? Muito bem. Eu vou retornar aqui então e a gente vai continuar. Ó, vocês agora colocam o microfone no mudo, por favor, para eu começar a falar, tá bom? Senão vai dar interferência aqui. Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre o handball, né? E aí hoje nós vamos falar sobre os saltos no atletismo. Então só para relembrar, quais são as provas do atletismo, que são algumas corridas, né? Várias corridas, os saltos, os arremessos e os lançamentos. Então, são essas provas do atletismo. Tanto que tem prova do atletismo que o atleta faz um monte de provas e tem atletas que faz só uma prova, como, por exemplo, só faz o salto em altura, tá? Salto em altura... Professor, qual que é a pauta? É salto no atletismo. Saltos no atletismo. Muito bem. E aí, ó, nos saltos no atletismo, nós vamos falar de alguns só, de dois, na verdade, o salto em altura e o salto em distância. Antes de falar, vocês terminaram de fazer as regras do handball, né? Então, todos fizeram, na hora que voltar na aula, eu vou corrigir, tá? A tarefa. E aí, ó, vamos lá. Vocês acompanhem, então, a leitura, que aí, depois da leitura, eu vou explicando como que funciona. O salto no atletismo em altura e em distância. Nas aulas anteriores, aprendemos que o atletismo é uma modalidade esportiva que agrega várias provas, que tem como base as ações de correr, saltar, arremessar e lançar. Em sua grande maioria, essas provas são modalidades esportivas individuais. A única prova que não é individual no atletismo, qual que é? Quem sabe me falar?
Qual que é a única É como, prova? professor? Qual que é a única Que prova qual que é a única prova do atletismo que não é individual? Alguém lembra? Aquele que tem que passar uma bola ou não sei o quê? É o que tem que passar um bastão. Corrida É de o bastão? de revezamento. Corrida de revezamento, onde passa o bastão. Muito bom. É a única prova que precisa de 4 atletas para você realizar a prova. Então, ele é coletivo. Tá? Existe uma prova, ela não é coletiva, ela é individual, mas existe uma prova adaptada. O que são provas adaptadas? Alguém sabe me dizer? São provas Forte. adaptadas para deficientes físicos ou pessoas com. Com deficiência mesmo. Muito bem, Thiago. É isso mesmo. Então, existem esportes adaptados, e no caso do atletismo, tem um esporte que é uma corrida, tem uma prova que é uma corrida para cegos. Como que o cego corre na linha? Porque tem que correr dentro Então. daquela linha. Como que faz? Então, né? Existe... Só eles sabem. Não, olha só. Na corrida para os cegos, né, adaptado, existe uma pessoa que corre junto com ele, que é amarrado no braço, tipo um cordãozinho no braço de quem enxerga, que fica atrás, e de quem não enxerga, que corre na frente. Então, quem fica atrás fica direcionando para onde que o atleta tem que correr. Tá? Então, a pessoa que enxerga, ela fica atrás, então para não atrapalhar. Tá? E quem corre na frente é o que está cego. Tá? É bem interessante essa prova. Essas provas adaptadas são bem legais, né? Vamos lá. Continuando então aqui, ó. Nos esportes individuais, todas as características do esporte coletivo permanecem, com a diferença que o objetivo da vitória é buscado somente por um atleta. Quem tenta superar os outros adversários e melhorar suas próprias marcas em relação, por exemplo, ao tempo, distância ou altura. Nesse capítulo, vamos conhecer 2 tipos de saltos, que são o salto em altura e em distância. Existem outros tipos de salto. Alguém sabe me dizer qual é o outro tipo de salto? Além de distância e em altura? Salto com vara. Salto com vara é uma das provas. Muito bem. E o salto triplo, tem o salto triplo. Aquele salto que Salto você com obstáculo. pula bem longe na areia. Como que é mesmo? Você está falando, tem uma distância que nós vamos falar que ele cai na areia. E existe também o salto triplo. O salto triplo, você realiza 3 saltos antes de cair na areia, tá? Então, tem mais 2 tipos de salto. Esse do lado esquerdo que aparece aí na tela é o salto em distância. Então, ele vem numa corrida de aproximação, numa pista de aproximação. Aí pisa na tábua de impulsão, que é uma demarcação onde o atleta pisa, né, o limite que ele pode pisar para saltar. Ele não pode pisar depois dessa marca e cai na areia. E do lado aí tem a prova de salto em altura. No salto em altura, ele não utiliza nenhum tipo como no salto triplo, né, um implemento. Então ele pula sem implemento, ele pula só com potência do corpo, tá? No caso das pernas, dos membros inferiores. Vamos lá. Além deles, fazem parte do atletismo, salto triplo e com vara. Assim como outras provas de atletismo, as competições de salto tiveram sua origem na antiguidade e sofreram inúmeras transformações. Existem registros de provas de saltos desde os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Segundo dados históricos, né, existiu um competidor espartano que no ano de 653 a.C. teria saltado a distância de 7,05 metros, então 7 metros. Marca que só foi igualada 2.530 anos depois, em 1888, pelo irlandês John Lane. Então, olha só, olha a altura que esse atleta saltou, 7 metros de altura. Qual que é a sua altura? 1,50 m, 1,55 m? A minha é 1,90 m. Não, na verdade, essa é a altura que você quer chegar. por aí. Então, 1,60 m.
1,60 por aí, Um né? metro, Esse. 1,60 Sou 1,60 m. Oi. 1,62 ou 1,65, alguma coisa. Então, esse 1,65. atleta, Eu tenho 1,55 m. mais ou menos, a média da turma de vocês é 1,65 m, 1,50 m, por aí. E aí, imagina esse atleta pulou 6 vezes mais que a sua altura. Tá? Nossa, professor. É muito alto, 7 metros é muito alto. Então, e só com a potência das pernas, é muita coisa, né? Ó, Ô, professor, oi, todo mundo é maior do que eu. todo mundo é maior que eu. Isso é verdade. Não é justo. Não tem problema, de repente você não chegou na fase de crescer, a gente tem uma fase que você cresce, entendeu? Então, Maria. Professor, meu primo, que ele era pequeno, quando ele era mais ou menos do meu tamanho, ele tinha uns 15 anos. Só que aí ele ficou, de uma hora para outra, a última vez que eu vi ele, estava gigante, estava bem maior que eu. Chama-se estirão de crescimento. Quando chega a 15 anos, mais ou menos. Fala, Thiago. O Thiago tinha falado primeiro. O que era, Thiago? O que, professor? Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Quem que falou depois? Eu, Eduardo. Fala, Edu. A falta é handball mesmo? Não, saltos no atletismo. Tá? Ok. Vamos lá. Então, ó, na página 8 da apostila de vocês, tem um QR Code para vocês acessarem, que é interativo com a apostila, tá? Deixa eu tentar aproximar aqui para eu ver como que funciona esse QR Code, que esse QR Code aqui ainda não abri. E aí você aproxima na tela e aí você... Aí, já abriu para mim. Deixa eu só ver como que funciona aqui. Se eu não vi, que eu já falo para vocês como que funciona esse QR Code aí para interagir, tá? Vamos lá, deixa eu diminuir aqui. Ok, tá abrindo aqui, tá? Enquanto vai abrindo aqui, eu vou finalizar essa parte aqui, tá? O atletismo é um esporte que exige a execução quase perfeita das técnicas que foram desenvolvidas desde sua origem. Que tal aceitar o desafio e praticar o salto em altura e em distância? Vamos estruturar a aula o mais próximo possível de como são competições oficiais. Na verdade, a gente faz essa aula na prática, né? Ó, quando você aproxima esse QR Code aí no celular, ele vai abrir uma tela falando da história. O que mais? Ah, ele tá mostrando aqui como que é executado o salto em distância. É interativo, tá? Muito bom. Aí depois que você desligar o celular, na verdade, quer acabar a aula, você aproxima lá e verifica, tá bom? Vamos lá. Salto em distância. O salto em distância encontra-se entre as mais antigas modalidades esportivas de que se tem registro, estando presente nos Jogos Olímpicos desde a antiguidade. Nessa época, a sua prática era realizada com o uso de pesos e halteres. Isso quer dizer que o atleta, ao realizar o salto, podia recorrer à ajuda de pequenas bolas que primeiro eram feitas de pedras, depois de chumbo e finalmente de bronze, chegando a pesar 5 quilos. É fácil entender como funciona o salto em distância, porém, é uma prova que exige dos atletas uma combinação de habilidades motoras, coordenação e qualidades físicas, como velocidade e força, para melhores resultados nas diferentes fases do salto. Então, existe as fases do salto, tá? Nesse salto em distância, você vai utilizar a velocidade, você vai utilizar a coordenação motora, né? A força acho que no equilíbrio nem tanto. Mas uma das características maiores das qualidades físicas é a velocidade e a força, tá? Aí você combina com as técnicas do salto, porque não é simplesmente só chegar e pular, porque para ir mais longe, você exige uma técnica para fazer isso. E aí, com o treinamento, você acaba se destacando. O Brasil tem bons resultados nessa prova. A primeira medalha de ouro na história do país, em modalidades femininas, foi conquistada pela saltadora Maureen Maggi, que alcançou a marca de 7,4 metros em 2008 nas Olimpíadas de Pequim, que é essa mulher que está aí na foto, tá? 2008. Em uma competição de salto em distância,
a sequência de saltadores é sorteada e todos os competidores têm direito a 3 saltos. Após realizarem o terceiro salto, os 8 melhores têm direito a mais 3 saltos. Vence a competição aquele que obtiver a melhor marca em toda a prova. Então, primeiro tem uma fase classificatória, e aí os 8 melhores passam para a final. Aí depois, na final, eles podem executar 3 saltos. Por exemplo, se uma pessoa pisa fora do limite de salto, aí se ele pisar fora, ele vai ser considerado o quê? Vai ser considerado como não válido o salto dele. Então ele tem mais 2 chances, porque já errou uma. Se ele errar mais uma, ele tem a chance de executar mais uma vez o salto. E aí se ele errar, ele é desclassificado. Tá bom? Então ele tem 3 chances, mas ele pode executar uma vez só também, né? Se ele não se classificar, aí ele pode tentar mais 2 vezes, tá? Ele não fala aqui. Deixa eu buscar aqui na internet para você ver como que é realizar o salto em distância. Conseguem ver a minha tela aí? Não. Não consegue? Não. Sim, professor. Sim. Tá. Sim. Ele vai abrir aqui. Tô vendo. Eu vou tentar achar aqui a pista, Tá tá? no Google. Está lá no Google. Ótimo. Agora. Beleza, Lá eu no vou Google. tentar ver aqui a pista, tá, do salto em distância. Aqui, essa aqui tá bem representada, ó. Essa aqui também. Acho que essa aqui é melhor. Vamos lá, tá abrindo. Muito bem. Ó, no salto em distância, como eu tinha falado, tem 3 chances, tá ok? Então, ó, o que o atleta vai fazer? Ele tem uma pista de corrida de aproximação, aqui tá representando melhor. Essa é a pista de corrida, tá? Geralmente é uns 25 metros, né, do tamanho dela. Essa parte preta aqui, ó, que está mostrando, chama-se tábua de impulsão. Ele não te dá uma impulsão, mas ele é o limite onde o atleta tem que pisar. Se ele pisar depois dessa linha preta aqui, o salto dele não é considerado, tá? Então ele tem que pisar antes. Então geralmente ele pisa em cima dessa linha preta. Aqui do lado fica alguns árbitros para verificar se ele pisou fora. Então o árbitro fica de olho no pé do atleta para ver se ele pisou fora dessa linha aqui, dessa marca, tá ok? Então se ele pisou fora, o salto dele foi desconsiderado. E aí levanta uma bandeira vermelha. Se ele pisou corretamente, a bandeira branca sobe. Ou seja, significa que validou o salto dele. Além da visão do árbitro, essa tábua de impulsão aqui, ele fica marcado aonde que o atleta pisou. Então, se pisar 1 milímetro fora daquele espaço ali, vai ficar marcado que ele pisou fora. Então, foi desconsiderado, tá? Então, ele vem correndo, pisa aqui com o pé direito ou esquerda e salta e cai na caixa de areia. Essa caixa de areia aqui, ela é lisa, né? Então, se o atleta pisar e cair aqui em cima, vai ficar marcado. Então, aonde que ele caiu, vai ficar marcado. Então, vai contar da onde ele fez a última marcação até a linha da tábua de impulsão. Essa é a distância que ele saltou. Vamos supor que o atleta saltou e caiu com a mão para trás. Aí, marcou a mão dele lá atrás. Não ficou marcada a mão dele lá atrás? Então, vai contar a partir da mão, não é do pé, tá? Geralmente, quando o atleta vai fazer o salto, ele cai rolando para frente para não ficar marcação para trás. Porque senão vai contar da marcação de trás até a linha da tábua de impulsão. Uma das regras é você saltar e sair pela lateral ou pela frente. Se você sair andando para trás, vai ser desclassificado ou desconsiderado o salto dele, porque vai ficar marca, né? Como que vai medir? Então, não pode, é uma das regras, não sair da areia voltando para trás. Ele tem que sair pela lateral ou pela frente. Muito bem. Alguma dúvida sobre o salto em distância? Não. Posso seguir? Pode.
Beleza. Esse salto em altura já é um pouquinho mais complicado porque existem 3 tipos de saltos, que são essas figuras aí que eu já vou falar para vocês como que funciona. Vamos lá, o salto em altura. A busca pela melhor maneira de saltar fez do salto em altura a prova que mais sofreu modificações desde que começou a ser disputado. Diversas técnicas foram criadas e aperfeiçoadas até a utilização daquela que hoje é considerada a mais eficiente, a Fosbury Flop, o que não significa que as outras tenham sido deixadas de lado. Na verdade, os atletas profissionais, eles saltam no estilo Fosbury Flop, tá? Existem mais 2 tipos de salto, mas o mais utilizado, que dá maior altura, né, mais facilidade, é o Fosbury Flop. Esse tipo de salto consiste em vencer determinada altura passando por cima de uma barra, comumente chamada sarrafo, presa horizontalmente a 2 postes que serve de suporte. As maneiras de saltar são variadas, entre mais conhecidas são o salto tesoura, Fosbury Flop, e também conhecido como rolo dorsal, e existe também o salto rolo ventral. Os melhores resultados foram obtidos com o salto Fosbury Flop, nome dado em homenagem ao seu criador, o americano Dick Fosbury, que, usando essa técnica, venceu a prova em salto em altura nos Jogos Olímpicos de 1968, na cidade do México. Devido aos bons resultados, com esse tipo de salto, a técnica se tornou preferida na maioria dos saltadores. Então vamos lá, vamos conhecer agora os saltos. Ó, primeiramente, essa imagem preto e branco que está aí do lado, está mostrando para você o sarrafo, tá? Essa barra que fica em cima, apoiada nas 2 barras aqui do lado, é o sarrafo. Se o atleta encostar nele, esse sarrafo cai. Então, se cair o sarrafo, significa que ele não conseguiu saltar direito. Então, foi desconsiderado. Então, ele tem mais 3 chances de saltar e não derrubar o sarrafo, tá ok? Vamos lá. E a cada vez que ele consegue, ele pode subir mais um pouquinho. Oi. Tem que pular bem alto, hein, para não bater nesse sarrafo. Gente, é muito alto, você não tem noção. Quando eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer, era 1 metro acima do chão. 1 metro. Eu não consegui saltar. Eu estava sem força nas pernas para saltar. Professor, isso aí já deu errado, né? Alto. Já, várias vezes. Então, até chegar a esse ponto Pegar aqui, o pescoço. Não, quebrar o pescoço acho que não. Não, Antigamente, tá. Então, É. antigamente não era colchão que utilizava, eles caíam na areia, caíam no chão também. Aí depois que foi modificando, né? E aí mudou para colchão, que fica bem mais fácil. Ó, aqui eu tenho para você ver os estilos de salto que existe, tá? Então nós temos aqui o primeiro, salto em altura, estilo tesoura, onde você troca uma perna e depois a outra, tá? Passa uma perna e depois passa a outra perna. Esse aqui você não pula tão alto, você tem que ter muita potência na perna para saltar alto com esse aqui, mas se você tentar, você não vai conseguir ser mais alto quanto esse que está do lado, que é o Fosbury Flop. A pessoa vem correndo, o atleta vem correndo e vira as costas para o sarrafo, tá vendo? Ele passa por cima do sarrafo de costa. Então esse é o mais utilizado hoje em dia, tá? Aí embaixo tem o rolo ventral. O rolo ventral você entra de frente, então você passa virado de frente para o sarrafo. Percebe que os atletas, eles vêm correndo de lado, eles não ficam de frente para o sarrafo, eles não vão de encontro do sarrafo de frente, eles vêm na lateral e executam o salto, tá? Parece que esse rolo ventral é mais fácil, né? Mas o que dá mais altura é esse Fosbury Flop aqui. E como eu estou falando, é muito alto. Quando eu saltei 1 metro, eu não consegui, que era a altura mínima. É sério. Vamos lá, eu vou falar para você agora algumas principais regras do salto em altura. Então, o competidor tem 3 tentativas para transpor cada altura, sendo eliminado da prova se derrubar o sarrafo ou desistir de todas elas. Toda vez que mais de um saltador conseguir transpor uma determinada altura, o sarrafo sobe no mínimo 2 centímetros. Ó, então vamos supor, deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos supor, a prova inicia com 5 metros.
o atleta não é obrigado a saltar 5 metros. Ele falava assim, 5 metros é muito pouco para mim, eu consigo saltar mais. Então, ele espera todo mundo saltar 5 metros, aí vai aumentar para 5,5 metros. Aí ele fala, não vou saltar 5,5 também. Eu consigo saltar 6 metros, tranquilo. Então, ele não é obrigado a saltar os 5,5 metros. E aí ele espera todo mundo saltar, aí quando chegar nos 6 metros, ele fala, agora eu consigo. Aí ele vai e salta só os 6 metros. Então, ele tem 3 chances para saltar 6 metros. Se ele conseguir passar por cima da barra sem derrubar, ele vai aumentar mais no mínimo 2 centímetros. Aí ele pode tentar mais 3 vezes também. Tá? Cada vez que ele consegue a determinada altura, aí pode aumentar o sarrafo. Vamos lá. Não é permitido saltar com os 2 pés juntos. Então, você utiliza uma perna só para dar impulso, tá? Não é permitido saltar com os 2 pés. É até ruim para você, porque você dá uma parada e aí depois que você salta. Com os 2 pés juntos, né? Um saltador não é obrigado a saltar todas as alturas. Ele pode entrar na prova a qualquer momento, desde que pelo menos um atleta ainda esteja disputando. Contudo, ele só terá 3 tentativas para ultrapassar a altura em que o sarrafo se encontra. Foi aquilo que eu falei, tá? Ele pode entrar na prova a qualquer momento. Oi? Na minha outra escola, né? O professor, ele, tipo assim, ele não fazia... Ele fazia pra gente pular bem alto mesmo. Sim. E tinha que ser com 2 pés. Não Com podia 2 ser com pés. um, assim. Pode ser que para você iniciar, primeiro você pula com os 2 pés, mas numa prova oficial você tem que utilizar um pé só. Geralmente quando eu faço, eu já vou direto num pé só, porque fica mais fácil, né? E a gente ganha tempo. Ok? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para você. Não sei se vai ficar lento. Se ficar lento, você me fala, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu que tô falando, a Emily. Tudo bem, Emily. Vamos lá, tá carregando aqui. Antes de passar, deixa eu ver aqui se vai carregar. Se não, a gente vai dar uma parada e aí a gente volta no outro link, tá? Porque a gente tem bastante tempo ainda. Eu acho que eu não fiz essa atividade prática, né? Ainda não, nós não fizemos ainda. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, ele entrou nos 40 minutos aqui para mim, e aí eu vou finalizar, porque a gente ganha tempo, e enquanto isso vai carregando aqui, tá? Tá. Deixa eu parar aqui. E aí eu explico para vocês a técnica do salto em distância e o salto em altura. Alguma dúvida sobre isso, por enquanto, ou não? Salto em distância, salto em altura. O senhor já explicou bem direitinho já. Ouvido agora, professor. Oi? Estourou meu ouvido agora. Por quê? Eu aproximei o microfone aqui, ó. Não, ainda não. Eu já vou mandar mais um link para vocês para a gente finalizar essa parte de salto em altura e em distância, tá? E já voltamos. Até mais. Vai cair em 2 segundos. Vai cair em 2 segundos. Não, ainda falta 8 minutos, mas eu já vou encerrar porque a gente já ganha tempo também. Até mais. É, professor? Tá. Tchau. Tchau. Não.